Olá, bom dia a todos. Meu nome é Frederico, eu sou engenheiro de aplicação da VTEC. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre inspeção de moldes para a indústria do plástico, tá? Então, enquanto eu vou apresentando, nossa equipe está por trás dos bastidores respondendo o chat, então vocês podem perguntar, fazer questionamentos sobre eventuais dúvidas, certo? Ou, enfim, questões que vocês tenham referente ao que está sendo apresentado, certo? Então, eu vou apresentar um pouquinho da VTEC, né, quem nós somos. Então, a VTEC é uma empresa que trabalha há mais de 20 anos no ramo de metrologia ótica, certo? É a representante exclusiva da empresa alemã GOM aqui no Brasil e na Argentina, e com mais de 350 sistemas instalados entre esses dois territórios. Aonde se localiza? Então, no Brasil, a VTEC, a sede se localiza em São Paulo, e nós temos escritórios também em Curitiba, Belo Horizonte e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E na Argentina, nós temos o escritório em Buenos Aires para atender os clientes locais da Argentina. Aqui então mostrar para vocês um pouquinho dos clientes que a VTEC tem sistemas instalados, né? Então nesse território. Aqui no mapa a gente consegue ver uma dispersão da onde estão mais localizados esses clientes. Então, normalmente região sul, sudeste, né? E na Argentina. Então, aqui está nossa base de clientes nesse território, ok? Falar um pouquinho para vocês sobre a GOM. Então, a GOM é uma empresa fundada em 1990 por professores da Universidade de Braunschweig, certo? Então, essa é a sede da GOM, na cidade de Braunschweig. Todos os sistemas da GOM são fabricados e desenvolvidos nesse prédio. Então, aqui na parte frontal do prédio fica a parte administrativa, treinamento, enfim, desenvolvimento. Aqui a área de produção. E nesse outro prédio aqui do lado, que já vai aparecer na rotação, é onde ficam os testes. Ou seja, todos os equipamentos que são feitos na GOM, eles saem de lá testados. Todos são testados e logo após embalados para envio para o cliente, certo? Então o Grupo GOM conta com 9 escritórios no mundo, né? Então a sede é em Braunschweig e tem 3 hubs de suporte na Europa, Ásia e América. Isso a gente consegue ter um suporte da GOM, de, da alemã mesmo, mais rápido, porque a gente tem esses hubs que atendem as diferentes zonas de tempo no mundo, agilizando o suporte para o cliente. Então, a GOM aqui conta com mais de 14 mil sistemas instalados no mundo, certo? Então, dá para ver que é um grande volume de equipamentos, um equipamento muito utilizado na indústria, certo? E aqui eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que é a GOM, o que é o know-how da GOM. O know-how da GOM é fornecer hardware e software, certo? Então, ela desenvolve software e desenvolve hardware. Então, a comunicação entre eles é perfeita. Tudo é desenvolvido pela GOM. Esse é o know-how que ela tem, tanto para medição por coordenadas, quanto para testes de materiais e componentes, certo? Aqui um pouquinho sobre os sistemas que a GOM fornece, né? Então, Atos e Tritop são sistemas voltados para medição dimensional, análise dimensional de peças. Aramiza, Argos e Pontos, então análise de deformação e análise de movimento. Todos esses ministrados pelo software GOM Inspect e GOM Correlate. Então aqui, nessa apresentação que eu vou fazer para vocês, eu vou falar mais sobre o software, o sistema Atos e o sistema Tritop, certo? Com o software GOM Inspect, que é o de inspeção dimensional mesmo. Então aqui entrando no processo de injeção polimérica, então tudo se inicia com um CAD, né, modelo matemático da peça a ser produzida. Ali a gente vem para o design do molde. Então vem o projeto do molde, é feito o projeto e é selecionado qual máquina vai fazer a injeção dessa peça final.
é feita uma simulação, um mold flow, né? Então, para analisar como vai ser o escoamento desse plástico na cavidade do molde, pode ser que volte para o design ou pode ser que continue as operações posteriores. Então, aí vem a simulação no CAM, né? Então, toda a parte de usinagem é simulada em computador. A gente vai para a fabricação da ferramenta, né? Validação do molde. Então, aqui a parte do fechamento. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês depois no software. Nesse processo de fechamento, a gente consegue fazer uma análise bem interessante dentro do software, né? Produção da peça final e análise do controle de qualidade dessa peça produzida. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte de validação do molde, certo? Então, de inspeção do molde mesmo. E vou mostrar para vocês no software algumas inspeções bem interessantes que a gente consegue fazer nesse setor. Então, aqui, como eu comentei para vocês, a análise de fechamento, comumente hoje é feito aplicando uma tinta azul, certo? Em uma das cavidades do molde. E é feito o fechamento dele, aplicado uma pressão, certo? E ver aonde essa tinta vai ser transferida para o outro lado. Não pode haver falhas nesse fechamento, porque pode ocasionar diversos problemas, enfim, na nossa peça final. Então, depois de aplicada essa pressão, o molde é aberto e é analisado aonde está tendo contato ou não entre as duas cavidades. Aqui, então, vou mostrar para vocês como que a gente consegue analisar isso no nosso software, certo? Então, aqui a gente tem uma prensa, certo? Com o nosso molde, que está sendo aplicado uma pressão. Aqui a gente faz uma fotogrametria. Esses alvos aqui, esses pontos de referência, eles estão localizados e fixados nessa ferramenta para a gente conseguir fazer uma fotogrametria. Ou seja, quando a gente faz esse processo de fotogrametria, a gente consegue ter um centro de coordenadas global para esse meu molde. Ou seja, ele vai estar orientado já espacialmente uma cavidade em relação à outra. Dessa maneira que a gente consegue fazer a digitalização da parte interna dele na posição dele de fechamento, fazer uma análise dele no fechamento real, certo? Então aqui estão as imagens da fotogrametria, então são tiradas várias fotos com o sensor, né? E essas fotos vão captar as escalas e a posição dos pontos para a gente fazer essa fotogrametria. Agora eu vou demonstrar para vocês um pouquinho do software, certo? Vamos para a parte do software e vou mostrar como é que a gente faz essa avaliação desse molde. Então aqui nós podemos ver o molde fechado, digitalizado, certo? Nosso molde completo. Então ele foi digitalizado com uma fotogrametria feita antes, então ele consegue ter toda essa digitalização completa na posição de fechamento. E aqui a gente começa a analisar cada cavidade do molde, certo? Então aqui a parte móvel do molde, a gente consegue já ver a nossa malha, certo? A nossa peça digitalizada no lado móvel. E aqui o lado fixo, a digitalização, então, completa da cavidade e do molde também, na posição de fechamento. Agora a gente começa a fazer, então, algumas análises nesse nosso molde, certo? Esse molde, quando ele foi produzido, ele foi feito com alguns desvios, alguns erros, certo? Propositais. Por quê? Para a gente conseguir demonstrar no nosso software as avaliações que a gente consegue fazer, né? Então, erros propositais vão ter e a gente vai conseguir analisar para ver uma situação real, né? O que seria uma situação real de uma inspeção no molde. Então, aqui a gente já começa inicialmente fazendo uma comparação de superfície do lado fixo, né?
Então, a gente pode ver que aqui na peça, onde tem o formato da nossa peça, tá legal, tá de acordo com a nossa escala setada, tá bom a peça. Tem alguns desvios aqui em algumas regiões, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente, é aqui nesses planos, perto das colunas. Porque aqui está com um desvio maior do que aqui, certo? Então a gente já consegue, de cara, ter uma análise e verificar que teve algum problema nessa usinagem, certo? Então o que pode ter ocorrido isso? Ah, alguma limalha de ferro, alguma sujeira, não foi bem preparado a máquina para fazer a usinagem e pode ter ficado embaixo do bloco quando feita a usinagem e não ficou com esses planos nas medidas que deveriam ficar um em relação ao outro, certo? Que então a gente começa a analisar o outro lado do molde, a outra cavidade, né? Então aqui a gente já consegue ver alguns pontos que já chamam atenção de cara, né? Então aqui, por exemplo, aqui onde tem os pinos extratores, nós conseguimos ver que eles não estão rentes, muito rentes à superfície, eles não estão planos aqui. Ou seja, isso aqui vai gerar uma marcação na peça. Vai aparecer, vai ser visível na nossa peça final, certo? Então aqui a gente consegue também mensurar o valor, né, do quanto esses pinos extratores estão avançados e a gente consegue passar essas informações adiante para um conserto do molde, algum reparo que tenha que ser feito para ajuste de todos esses pinos para a peça não ficar com essas marcas visuais. Aqui então vou mostrar para vocês uma tolerância de superfície, né, do lado fixo do molde. Opa, do lado fixo do molde. Então, aqui a gente consegue setar um passa não passa, uma tolerância passa não passa para esse molde, e a gente consegue ver que basicamente toda a superfície está na região de ok, de passa, e algumas áreas estão com alerta de fail, ou seja, essas regiões vão ter que ser revisada e fazer os ajustes necessários no molde, certo? Então vamos ver a tolerância de superfície do outro lado do molde. Então a gente já consegue ver algumas regiões bem mais gritantes, né? A nossa superfície da peça ficou ok, mas essas regiões aqui já estão chamando bastante atenção para uma falha na nossa tolerância. Então a gente consegue mensurar também, colocar etiquetas e ver o quanto essas regiões estão fora de acordo com o projeto, ok? Um questionamento muito comum que a gente tem na metrologia ótica, certo? Que quando a gente começa a conversar, as pessoas normalmente questionam a qualidade do detalhamento, o nível de detalhamento que um equipamento desse consegue obter, né? Então, eu não sei se eu consigo pegar detalhes que eu preciso no meu processo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma, uma análise que a gente fez com uma escala, foi setada uma escala de 2 centésimos, mais ou menos 2 centésimos. Então, a gente consegue ver, analisar, inclusive, o caminho que a ferramenta fez na usinagem, certo? Então aqui, nesse nível de detalhamento, a gente consegue analisar o caminho dessa fresa. Nós podemos fazer inspeções também, por exemplo, medir o tamanho da fresa que foi utilizada, por alguma dúvida, consegue medir uma fresa de
8,8, 9 milímetros, foi utilizada para fazer essa usinagem. A gente consegue ver aqui também toda essa parte da usinagem do molde mesmo, né? Fazendo uma avaliação aqui sobre a parte de usinagem, então aqui a gente pode ver que teve um problema na nossa usinagem, certo? O que acontece? Aqui não foi trocado ferramenta para fazer o desbaste aqui, certo? Nessa região. Ou seja, teve um erro na usinagem, uma falha na usinagem, no caminho de usinagem e, enfim, não foi extraído o material nessa região como deveria ter sido, certo? Então aí é uma análise que vem depois de aplicação da peça, enfim, pode ou não ser importante essa região, enfim, vai de cada empresa. Aqui então, marcas de vibração a gente consegue ver também, né? Então a gente viu que aqui nessa usinagem ocorreu uma vibração nessa região, consegue inclusive mensurar o quanto tá desviando, certo? Nessa parte côncava e convexa. A gente consegue ver e analisar o quanto que teve de vibração aqui. O que pode ter ocasionado isso? A ferramenta não ter sido presa adequadamente, certo? E gerou essas marcas. Aqui então vou mostrar para vocês um material residual nessa região aqui, né? Próximo à injeção. Então aqui nesse raio ele está com sobrematerial de 4 centésimos, 35 microns, certo? Aqui. Então a gente vê que não foi dado um acabamento final aqui. Pode ser que isso não vai interferir na nossa peça, ok, mas vai de cada empresa a aplicação da peça, analisar na aplicação, né? E nós também conseguimos medir uma seção de raio nessa região. Ou seja, a gente não precisa ver só nesse sistema com cores, a gente consegue analisar uma seção e medir o quanto esse raio está tendo de desvio em pontos específicos, certo? Vou mostrar aqui para vocês também uma análise do canal de injeção, né? Então aqui, uma análise muito importante, a gente consegue ver aqui que tem um sobrematerial muito grande no canal de injeção, né? Então 1,3 milímetros de sobrematerial aqui é bastante, ou seja, isso pode vir a acarretar muitos problemas na fabricação da peça, na injeção, né? Porque aqui é onde o plástico é injetado e se ele não tiver na medida adequada, ele pode gerar problemas na distribuição do plástico ao longo de toda a cavidade, né? Aqui então, deixa eu mostrar para vocês um recurso do nosso software que é a análise do ângulo de saída. Então a gente analisa ao longo de toda a nossa cavidade o ângulo de saída da peça, certo? Então aqui setado na nossa escala, azul o ângulo está ok, amarelo já é um alerta, né? Então alguns pontos amarelos já é um alerta que o ângulo já está quase próximo a prender a peça, e o vermelho é um alerta que é um ângulo negativo, ou seja, ele vai segurar a peça. Se sabe que alguns pinos aqui é feito proposital com um ângulo negativo, pois eles têm que manter e segurar essa peça nesse lado móvel, certo? Então eles seguram a peça nesse lado móvel para os pinos extratores extraírem a peça. Porém, nós conseguimos analisar algumas outras regiões, por exemplo aqui, que não é um pino com essa função. Ou seja, o que pode ter acarretado isso?
um sobrematerial e na hora do fechamento ele acabou espremendo esses pinos e gerando uma forma de cogumelo. Isso pode vir a acarretar riscos ou, enfim, dependendo da região, até quebras de pequenos pedaços da peça, certo? Aqui fazer uma análise na borda, aqui bem na borda da câmara da válvula, né? Então a gente consegue ver um sobrematerial bem alto, bem grande aqui nessa região, chama bastante atenção pela escala, certo? De 5 centésimos. E a gente consegue analisar o que aconteceu com essa peça, né? Então aqui a gente vai ver o nosso CAD e a gente consegue ver que aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Um canto vivo. E a gente vai analisar a nossa malha, o que está acontecendo. A gente vê que não foi feito um último passe na usinagem aqui, né? Então a gente consegue ver o que ocasionou esse problema na usinagem, na nossa peça. Então provavelmente aqui ele foi feito essa usinagem na sequência e não foi passado de novo para deixar esse canto em exatamente 90 graus, em um canto vivo, certo? Aqui também a gente consegue analisar um outro problema na usinagem, né? Então, um avanço da ferramenta. Aqui ela removeu muito material, então ela pode ter avançado demais, né? A gente já consegue de cara ver que aqui está tendo um problema, nessa região está tendo um problema bem gritante. Então aí a gente entra em análises mais profundas e vê o que realmente aconteceu nessa região, certo? Mostrar para vocês agora um pouquinho sobre seção e gap de fechamento. Ou seja, é aquilo que eu comentei para vocês antes sobre o fechamento, a gente consegue fazer uma análise no software, né? Então, visto que esse nosso molde ele foi digitalizado na posição de fechamento dele, ele é orientado no centro de coordenadas dele na posição de fechamento real dele, a gente consegue fazer sessões, né? Inicialmente fazer umas sessões e analisar como é que está se comportando o fechamento desse molde. Então aqui nessa seção a gente consegue ver que o desvio está de 3 centésimos dos dois lados, está um desvio equivalente entre os dois lados. Então o fechamento está adequado. Mas melhor do que isso, melhor do que tu conseguir ver numa seção, a gente consegue ver na superfície inteira dessa peça, né? Então a gente consegue pegar toda a superfície de fechamento do molde e fazer uma comparação, fazer uma análise dessa superfície de fechamento, certo? Isso aqui não é uma comparação de superfície, ou seja, eu não estou comparando isso ao meu projeto, não estou comparando o desvio que está tendo em relação ao meu modelo matemático. Isso aqui é uma análise de distância de uma cavidade à outra. Então, é pego toda essa região do fechamento e analisado como ela está em relação à outra cavidade do molde, né? Então, aqui a gente pode ver que os valores 2 centésimos, 1 centésimo, quase 2 centésimos, 2 centésimos, 2 centésimos, está um fechamento muito parelho aqui nessa região, certo? Aqui, claro, nos canais de ventilação nos vents, né? Então, aqui tem que ser maior, enfim, para o ar sair à medida que o plástico vai ocupando a superfície da cavidade do molde, né? Então, essas são algumas inspeções que a gente consegue fazer no nosso software numa análise de moldes de plástico, de usinagem de plástico, certo? Então, eu tenho também uma outra apresentação para fazer para vocês sobre eletrodos. Bom, aqui eu tenho a parte de eletrodos para mostrar para vocês, certo? Então aqui nós temos a digitalização de um eletrodo de grafite, né?
Então, a digitalização de campo completo dele. Então, a partir desse ponto, a gente já consegue fazer nossas análises. Então, eu vou inicialmente fazer um alinhamento, vou alinhar ele, o best fit local aqui nessa região superior dele, né, na nossa área de interesse, e eu consigo já fazer as nossas inspeções iniciais. Então, eu já faço uma comparação de superfície e consigo ver o quão esse eletrodo está de acordo com o nosso projeto, com o nosso modelo matemático, né? Então aqui nós vemos algumas regiões com alguns desvios que podem ser mensurados colocando etiquetas e ter uma análise inicial mais rápida, certo? Esse eletrodo, ele é posicionado em uma mesa centrante Erova, né? Então, o que a gente faz com esse eletrodo? Aqui eu tenho a digitalização dele, certo? E o posicionamento dele centralizado nessa mesa onde ele foi digitalizado, ok? Então eu tenho planos X, Y e Z que foram criados no centro desse eletrodo e agora eu consigo construir um sistema de coordenadas para fazer essa análise mais a fundo e ver o quanto esse eletrodo está tendo de desvio. Ou seja, eu vou analisar o quanto ele está deslocado ou rotacionado. Então aqui eu criei nosso centro de coordenadas, baseado nos planos X, Y e Z, centrais, né? No nosso software, sempre que tu cria algum elemento, tu tem que dar um princípio de medição, ou seja, nesse caso, um princípio de medição de construção referenciada. Já está criado o nosso centro de coordenadas e agora eu consigo fazer uma análise e solicitar os desvios que esse eletrodo está tendo. Ou seja, a gente consegue ver que, claro, aqui no eixo Z, que é a parte do avanço do eletrodo, ele tem um desvio alto, né? Mas a gente vê que em X e Y ele também está tendo desvios pequenos, mas tem. E rotação, principalmente, a gente consegue avaliar e mensurar o quanto esse eletrodo está rotacionado, certo? Então essa é uma análise bem importante para a parte de eletrodos, porque pode ser que venha a acarretar em alguma falha que possa gerar até a quebra de um eletrodo, certo? Então, essas são algumas análises iniciais, né, que a gente tem nessa parte, nessa área de eletrodos, né? Então, diversas análises podem ser feitas, como diversos estudos, comparações, análises de tendências, tudo. Mas isso é o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho bem interessante nessa parte de eletrodo, ok? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os eventos e treinamentos que a VTEC disponibiliza, né? Então, os seminários Go Inspect e Go Correlate são seminários bem interessantes que eles já te dão uma base, um início de como se usar esses softwares, certo? Então, esses seminários, esses seminários são realizados. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre eventos e treinamentos que a VTEC disponibiliza, né? Seminários Go Inspect e Go Correlate são seminários que eles já te dão uma noção inicial da utilização do software, eles te dão uma entrada no software, como tu faz essas primeiras análises, são seminários bem interessantes, certo? São feitos pela plataforma Udemy, então consegue ter acesso a esses seminários através dessa plataforma Udemy, é só acessar, fazer a inscrição e, enfim, começar a utilizar o software, né? Então, workshops temáticos, né? Apresentações focadas nas aplicações. Então,
para indústrias específicas como fundição, injeção plástica, sheet metal. Então, workshops temáticos focados mais para um específico ramo da indústria, né? E aplicações práticas dos sistemas, ok? Eu quero deixar um convite para vocês aqui, para vocês entrarem nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas. Então, nós temos um grupo de GOMSPECT, de usuários do GOMSPECT, e um grupo de usuários do GOM Correlate. Então, eu deixo o convite aqui para vocês acessarem, entrarem nesses grupos. É bem interessante, tu consegue ter uma troca de ideias com outros usuários. Enfim, tu consegue descobrir algumas aplicações que tu não sabia que tu poderia usar. Alguém te dá uma dica, é bem interessante, esclarecimento de dúvidas, algumas soluções. Eu acho que é bem interessante vocês acessarem esses links no Facebook, LinkedIn e participarem desses grupos. É bem interessante essa participação e essa troca de conhecimento entre os usuários do nosso sistema, certo? Eu agradeço a atenção de todos, né? Eu deixo aqui o convite para vocês participarem dos nossos próximos webinars. Então vai ter muita coisa interessante. Fiquem de olho no nosso site, né, da VTech. A gente vai estar sempre disponibilizando os links dos novos webinários. Então eu acho que é bem interessante vocês ficarem atentos às novidades. Tem muita coisa nova vindo por aí. Muitas aplicações interessantes, né? Então, gostaria já de deixar o convite a todos para participarem dos próximos, certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.